Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos estudar hoje com muita alegria, lição 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Templo é diferente de santuário. Veja que o templo tem 3 partes, o santuário só tem uma parte. O santuário é o Santíssimo, o lugar único onde Deus habita. Então, estudaremos desde o livro do Gênesis, passando pelas tendas patriarcais e tabernáculos, e vamos ir até o corpo humano, aonde Jesus ensina pela sua palavra que o homem ele é espírito, alma e corpo, aonde o Santíssimo é o espírito, a alma seria o lugar santo e o corpo o átrio. Veja aqui nos nossos desenhos, exemplificando desta forma. Aqui no Jardim do Éden, veja o primeiro homem e a primeira mulher num lugar chamado Éden. Por que é quadrado? Porque a Bíblia diz no livro de Gênesis que havia um rio que fazia 4 cabeceiras. Então o Éden é quadrado. Ainda nós não tínhamos o tabernáculo de Moisés, os templos. Agora veja aqui, nesse particular, quando o homem foi expulso, ele foi expulso aqui para diante da face. Então aqui, diante da face do Senhor. Então, Adão e Eva saíram desse lugar e vieram para cá, ó. E aqui nós temos um segundo lugar. Lembra? E depois o seu filho Caim matou Abel bem aqui. Então, esse é diante da face e esse aqui é o fora da face, que é chamado de campo. Então, veja, Caim matou Abel no campo. Com isso, nós temos o Éden, diante da face, fora da face, que é o campo. Vejam, 1, 2, 3 lugares. Aqui já começa uma história de um tabernáculo, onde nós vamos ter também 3 lugares. Ok? Lugar átrio, onde foi derramado o sangue do seu filho, do seu irmão Abel. O lugar santo, que é o diante da face, e o lugar santíssimo. Veja que quando o Senhor expulsou, houve-se a criação do primeiro véu, que é chamado dos 2 querubins, que foram colocados aqui, ó. Então, esta primeira parte está fechada com um véu chamado de 2 querubins. É interessante que o Senhor ele vinha todos os dias no lugar santíssimo, porque o lugar santíssimo é o lugar de luz. Vocês vão ver que o Senhor apresenta aqui no lugar santíssimo, diante da arca do propiciatório, onde tem 2 querubins, a sua nuvem de glória, um fogo tremendo, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele vinha aqui, receber as palavras do oráculo de Deus. Interessante que a luz, ela está brilhando aqui, no Santíssimo Lugar. Aqui no Santíssimo Lugar, temos a luz divina. E a luz vai brilhar no lugar santo através do candeeiro. Então, luz no Santíssimo, luz no candeeiro, através do lugar santo. Veja aqui. E luz do sol aqui, ó, na bacia e no altar de sacrifício. Então, no átrio, a luz do sol. No lugar santo, a luz do candeeiro. No Santíssimo, a luz da glória de Deus através da nuvem no lugar propiciatório. Interessante que tem luz, luz e luz. Então, a luz vai brilhando, ó, porque Deus, quando faz com que o homem nasça de novo, a sua luz fica aqui. E essa luz, ela precisa passar, ó, pelo primeiro véu, para depois passar pelo segundo véu. Esse primeiro véu é o coração. O segundo véu é a mente. Então, o Senhor passando pelo coração e vindo pela mente, então vai fazer com que esse coração seja certificado e essa mente transformada. A luz divina vai chegar aonde? Nos seus olhos. E esses olhos aqui sendo bons, todo o seu corpo será bom, conforme diz, veja aí Mateus capítulo 6, versículo 22. Então a luz vai estar nos olhos, aonde os seus instintos estarão equilibrados e ele não pecará contra Deus, porque está cheio de luz, está cheio da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse lugar aqui é o lugar do espírito humano, que é o mesmo Santíssimo, aonde Deus vem habitar. Lembra que uma vez por ano ele vinha para cá? Ele vinha todos os dias para cá e agora está aqui, ó, no crente, 24 horas.
o que é que vai acontecer? Veja aí, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz que na escuridão brilhou uma luz. Então o Espírito Santo é a luz da iluminação que desbloqueia a incredulidade pela fé. Se você tem fé, vai desbloqueando essa incredulidade do coração e essa mente corrompida. E assim há um novo nascimento pela iluminação da palavra e de Jesus pelo Espírito Santo. É interessante que nós vamos caminhando e vamos chegando no selo do Espírito. Logo no selo do Espírito, nós vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando nas 3 partes do homem: espírito humano, alma e corpo. Então o Pai trabalha no Espírito, o Filho trabalha na alma e o Espírito Santo trabalha no corpo. Então a divindade trabalha no ser completo. O selo do Espírito é um só, mas temos o selo do Pai, o selo do Filho e o selo do Espírito Santo. A Bíblia fala também da doutrina dos batismos. Também diz que há um só batismo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4. Veja lá que há um só batismo. Mas a doutrina dos batismos está no plural. Quer dizer, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas e batismo com fogo. Aqui nós temos um só selo. E este selo garante o Espírito salvo, a alma salva e o corpo salvo. Então, esse selo garante também na morte propriedade de Deus e propriedade de Deus. Então, os demônios que estão do outro lado, lá na escuridão, no reino das trevas, ele vê o selo no espírito, na alma e no corpo. Por isso que todos nós, os cristãos que vão ser sepultados, o Espírito Santo está ainda no corpo. A unção está nos ossos. Então, os demônios, eles não conseguem mexer na unção e nem no corpo. Então, esse selo está dizendo propriedade exclusiva de Deus, garantia de ir para o céu, porque o selo está dizendo, eu estou colocando aqui no correio para chegar no destino certo. Então, o selo garante que a propriedade não é do crente. Esse espírito, essa alma, esse corpo é do Senhor. Glória a Deus. Então, quando o primeiro homem, Adão, pecou, toda essa luz saiu. Então, a própria luz era a sua vestimenta. Então, o Senhor vai matar um cordeiro e vai vestir Adão e vai vestir Eva, ok? O que é isso? O Senhor vai vestir, Gênesis 3:21, de pele de ovelha, de cordeiro, e vai enviar no meio dos lobos. Jesus disse, eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Então, a primeira forma que Jesus aqui está fazendo através desse animal, Apocalipse 13, versículo 8, anote aí, 13, versículo 8, esse aqui é a pele do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus está dizendo, estou espiando o seu pecado, Adão, Eva. Por quê? Porque eu quero salvar a raça humana. Amém? Então com isso, eles, antes da pele do Cordeiro, colocaram folha de figueira, dizendo o seguinte, nós estamos em iniquidade, nós queremos um meio próprio, e o meio próprio, veja, folha de figueira. Eles mesmos quiseram folha de figueira. Só que as folhas de figueira, diante do sol, ela seca, ela murcha, se acaba. O Senhor não aceitou e amaldiçoou. Veja, lembra de Jesus, quando chegou numa figueira e não encontrou nenhum broto, nenhuma florzinha, o Senhor a amaldiçoou. Assim, nos dias de Adão, o pecado também trouxe uma maldição. Com isso, a gente percebe a perda total da luz e a vestimenta agora com pele de ovelha. Agora volte para cá. O Senhor foi fazendo um tabernáculo, porque a aula vai dizendo que o ser humano, espírito, alma e corpo, é um tabernáculo. Ok? Veja que santuário é o lugar santíssimo. Tabernáculo é as 3 partes. Ok? Então o Senhor, no jardim, só tinha esse lugar, chamado de santíssimo. Então Deus vinha para cá. Então, com o pecado, aí nós vamos descobrindo os outros 2 lugares. Porque esse lugar santo e esse átrio, eles foram criados depois do pecado. Quer dizer que antes do pecado só tinha um lugar. Então, veja que esse átrio e esse lugar santo está sendo derribado. Por quê? Porque eu aceito Jesus aqui, sou batizado aqui e estou aqui, caminhando. Porque aqui é o meu lugar. Aqui é o céu. Então eu estou caminhando, saí do mundo
aceitei Jesus, batizado das águas, estou dentro do lugar santo, a igreja. E nesta igreja estou cheio do Espírito Santo, eu como na mesa do Senhor e participo da adoração verdadeira, até chegar na presença do meu Deus aqui no céu. É importante isso aqui. Aqui nós temos, veja, o caminho para chegar no tabernáculo de Moisés. Antes desse tabernáculo ser feito, o Senhor revelou no Monte Sinai, lá no Êxodo, esse tabernáculo aqui, conforme esse aqui revelado. Esse aqui é o tabernáculo chamado natural. Por quê? Porque o próprio monte, aonde o Senhor vai revelar sua glória aqui, pela sua nuvem, o que é que vai acontecer? Moisés vai subindo, ó. Vai subindo para cá. Deus queria que todo o povo subisse. Então esse tabernáculo aqui é o natural, porque ele foi dividido em 3 partes, porque o Senhor colocou aqui, ó. Divida o tabernáculo em 3 termos. E em 3 dias vocês vão subir e santifica o povo para estar na minha presença. Aí nós temos em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, faz um tabernáculo conforme o que eu te mostrei no monte. Então, aqui no tabernáculo, aqui nessa parte, tinha uma bacia, tinha um altar de sacrifício. Aqui nessa parte tinha uma mesa, vocês lerem que eles cearam aqui, e só Moisés vinha para cá. Entendeu aí? Mas a intenção de Deus era chamar todo o povo para cá. Veja que o povo anteriormente era aqui, ó. Então, aqui era o lugar de Deus estar. Por isso que Davi vai estar fazendo um tabernáculo, melhor dizendo, vai fazer uma tenda chamada Tenda de Davi. E ele vai colocar a arca. E nessa tenda, 24 turnos de sacerdote, está dizendo, está chegando a hora de todos nós estarmos no lugar santíssimo. O céu é o nosso lugar santíssimo. Apocalipse 11, versículo 19, fala do tabernáculo de Deus no céu. Então, lá no céu, nós temos o Santíssimo, o verdadeiro tabernáculo celestial. Aí nós temos o seguinte, a luz que vem de Deus, que é o fogo tremendo, extraordinário, do Todo-Poderoso. Nós temos esse grande, veja aqui, ó, gerador de energia, que é exatamente o Pai. Número 1, que passa pelo, número 2, transformador, que chega na casa como bico de luz aqui, ó, aonde vamos ter a luz. Veja, o Pai, o Espírito Santo, Jesus. Amém? Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. O Espírito Santo transforma. E o Pai é o gerador. O Pai é quem gera. O Pai é quem é o fogo, é a luz. É o Pai das luzes. Ele é fogo consumidor. E o Espírito Santo é quem transforma. Então, não pode acender um bico de luz aqui, porque vai queimar. Então, esse transformador vai transformar essa energia maior em uma energia menor. E aqui nós podemos estar ligado com o Pai, porque Jesus é o bico, essa lâmpada, e nós fomos transformados pelo Espírito Santo e chegamos no Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, com isso a gente percebe, quando Jesus morre na cruz, ele morre para salvar o homem, número 1, o homem, número 2, a terra. Então, o seu sangue abre um caminho vivo e verdadeiro, Hebreus 10, versículo 19 e 20, para nós chegar na Nova Jerusalém. Então, nós estamos caminhando para a nossa cidade santa, Nova Jerusalém, e ela é quadrada. Então, todo o Santíssimo é quadrado. O Éden é quadrado, veja, o Éden é quadrado. Esse lugar aqui do tabernáculo de Moisés é quadrado. As tendas particulares de culto de Abraão, Isaac, Moisés, Elias, quadrado. O nosso espírito humano é quadrado, por isso que somos chamados de quadrado. Nós estamos chegando na cidade santa. Apocalipse diz que é quadrada a cidade. Eu tenho culpa? Não, ninguém tem culpa. Nós estamos chegando na cidade santa, e vamos chegar no nosso verdadeiro lugar, aonde vai encaixar aquilo que é perfeito. Espírito, alma e corpo, na cidade santa. Louvado seja Deus. Jesus prometeu aos discípulos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então a expressão habita convosco e estará em vós. Temos aqui duas coisas distintas
habita convosco. Por que ele habita convosco? Porque Jesus tinha em plenitude o Espírito Santo. Então os discípulos com Jesus, Jesus disse, ele habita convosco. Quer dizer, não está em vós, mas está convosco, assim como eu estou com vocês. Então, mas ele habitará aqui dentro de vocês. Isso só depois da cruz. Porque a garantia do Pai é que depois da morte haveria uma troca de consolador. Um subia, ele diz, convém que eu vá. E o Espírito Santo descia, também convém que ele desça. Amém? Então toda essa história aqui começa dizendo, veja, o Espírito Santo, Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2, ele estava sobre as águas, procurando a terra seca. Então o Espírito Santo só pousou depois que a terra apareceu, porque ele veio criar o homem. Então veja que no dilúvio também, Noé soltou aquela pombinha, mas também tinha muitas águas. Então, aquela pombinha não pousou nas águas e voltou para a arca 3 vezes. Significando que ele só pousa onde tem terra seca. Quem pousava nas águas turbulentas era o corvo. Tipo de Satanás que gosta dos dejetos, de cadáveres. Então, o Espírito Santo ele só pousa na terra seca. Agora, quando ele chega no homem, ele chega para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Do pecado dizendo, você pecou. Você precisa se converter e aceitar Jesus, porque ele é a sua justificação. Justificação. Porque ele te livrará do juízo. Então, o pecador tem que crer em Jesus para ser liberto do juízo. O juízo não veio a todos os homens? Está em Romanos 5,12. Mas Jesus livra do juízo. Então, o pecador aceita Jesus, para você não ir para o inferno. Então, veja que o Espírito Santo, ele continuou depois do pecado, ainda na terra, de acordo com o livro de Gênesis, tentando convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Veja com Caim. Ele tentou convencer Caim, mas Caim não quis. Ainda continuou. Antes do dilúvio, ele estava dizendo, olha, eu estou aqui convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas os homens não quiseram. O que vai acontecer? Deus vai recolher o seu espírito da terra, Gênesis 6:3. O Senhor disse assim, o meu espírito será retirado da terra porque ele está contendendo por causa do homem. Mas eu não quero que o meu espírito fique na terra contendendo com o homem. O homem não quer saber. Então eu retiro o espírito. Então o espírito é retirado e ele vem estar aqui, ó, nessas rodas do trono de Deus. Está Ezequiel capítulo 1, versículo 10, até o versículo 20. Então no livro de Ezequiel mostra o trono de Deus com as rodas e o Espírito Santo nas rodas. Só que o Espírito Santo foi temporariamente para as rodas. Por quê? Porque Jesus disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. É o mesmo que estava aqui no Gênesis, o mesmo que estava com Adão e é o mesmo que estava até Gênesis 6. Então o Espírito Santo será dado não mais temporariamente, mas em plenitude na igreja. Enquanto isso, veja, ele vinha esporadicamente no Antigo Testamento sobre as pessoas. Ele vinha sobre os profetas, ele vinha fazer exatamente o movimento profético e saía e voltava para o Pai. Era o movimento do Espírito. Instabilidade, é assim que está no termo hebraico. Ele era instável, dizendo o seguinte, se pecar, eu saio. Olha a diferença. Hoje, quando o crente peca, o Espírito Santo não sai. Então, houve uma estabilidade do Espírito na igreja, em nós. Até os dias de Davi, Davi foi quem descobriu essa instabilidade do Espírito. Porque ele disse assim, no Salmo 51, verso 5, não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vinha sobre a pessoa. Às vezes até possuía, como acontecia com Sansão.
Isto quer dizer que ele vinha até a alma. Havia uma posse do Espírito no homem. Mas o homem ainda não havia nascido de novo, porque o novo nascimento é o Espírito Santo no homem, quer dizer, no espírito humano. Então, com o passar do tempo, Jesus disse para Nicodemo, necessário nascer de novo. Quer dizer, o meu espírito vai estar no seu espírito. Paulo diz que o Espírito de Deus no nosso espírito é um com o Senhor. Assim, nós temos uma liberdade gloriosa para adorar ao Senhor na nossa razão. Culto racional. Glória a Deus. Então, com isso, a gente percebe, meus irmãos, Jesus com o Espírito Santo e os discípulos sem o Espírito Santo antes da morte. Porque o Senhor vai soprar. Então, Jesus disse, eu tenho muito dó de vocês, porque o Espírito está sobre vocês. O Espírito de Deus está com vocês, mas não em vocês. Mas eu rogarei ao Pai que ele vos envie outro Consolador e fique aqui convosco para sempre. Então há uma diferença no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quer dizer, na lei e na graça. Havia uma instabilidade, havia possessão, havia sobre a pessoa, mas nunca em. Porque quando o Espírito foi dado em forma de plenitude, Jesus disse, não será dado mais por medida. Porque por medida foi dado a Eliseu. Veja, foi pedido a medida dobrada a Elias. Eliseu disse, me dá a porção dobrada do teu espírito. E Elias passou a unção, isto é, a porção dobrada do espírito. Quer dizer que a porção dobrada do espírito é 2 vezes. Hoje nós não podemos mais pedir a porção dobrada porque está em plenitude. Somos cheios do Espírito. Então, é muito pouco porção dobrada. Mas precisamos estar em unidade porque o Espírito pousou sobre cada um de nós. Aí Jesus fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Mas enquanto isso, no Antigo Testamento as pessoas passavam a unção. Moisés recebeu do Espírito e passou da porção que estava sobre ele para 70. Em Números capítulo 11, veja lá, versículo de número, anote aí, 16 e versículo 25. Números capítulo 11, versículo 16 e 25. Foi tirada uma porção que estava sobre Moisés e dado sobre 70. Então, uma porção dá para 70. Não estava em Moisés e veio para 70 pessoas? Significando que quando Eliseu pediu a porção dobrada, 2 vezes 70. Então ele poderia usar 140 vezes a porção. Mas ele não usou estas 140 vezes. Ele só usou 7 vezes. Então ficou com a unção nos ossos. Até na morte, tinha unção. Na morte de Eliseu. Lembra daquele homem que foi sepultado no túmulo, na cova de Eliseu? Quando aquele homem morto tocou nos ossos, ele se levantou. Quer dizer que era a porção do Espírito que estava nos ossos. Então veja que no Antigo Testamento se passava a porção. É interessante. Por que isso? Porque Moisés passou a porção para 70. Davi recebeu a unção de Samuel e Elias passou para Eliseu. Mas Eliseu não passou para ninguém. É interessante essa questão. Por quê? Porque é o Antigo Testamento que ensina como o Espírito de Deus estava sobre o homem. Mas hoje, o Espírito está com o homem. Desde o Espírito Santo no Espírito humano. Quando ele crê, aceita, ele é um santuário. Quer dizer, um único lugar que o Espírito Santo de Deus vai habitar. Espírito, alma e corpo. Homem completo. Amém? Então o Espírito de Deus trabalhava juntamente no trono, depois do capítulo 6 de Gênesis, verso 3, aqui, onde tinha os querubins aqui, os querubins. Então, os querubins, nos seus pés tinha roda, e nas rodas, veja, o Espírito Santo. Quer dizer que as rodas equivale hoje o coração do homem.
Porque se o Espírito Santo estava nas rodas, lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 10 ao 20, ele estava trabalhando com os querubins, adorando a Deus, e a vontade dos querubins estava no Espírito. Então, é assim que funciona. A vontade de Deus está na igreja. Então, os querubins, ele tinha vontade, mas não poderia usar a vontade. Porque a vontade que prevalecia era do Espírito. Por quê? Porque eles estavam perfeitos e eleitos. Assim a igreja também estará. Então, temos uma vontade de Deus no nosso espírito para controlar essa vontade carnal. Porque o Espírito de Deus está na nossa vida, a partir da nossa mente e coração. Porque ele trabalha. Ele trabalha no coração, desbloqueando, retirando os véus, para poder ir ao corpo. Porque quando ele chega ao corpo, ele trabalha nos 5 sentidos. Olfato, paladar, audição, tato. Tudo isso promovendo um grande edifício. Porque nós temos um edifício, nós temos um templo e temos uma morada. Um edifício você vai lá, mas não mora. O templo você vai uma vez por semana, mas não mora. Mas ele, o Senhor, te fez morada permanente. Então, nós vamos estudar na nossa aula extra esta verdadeira morada, esse edifício que agora não é mais um templo, é um santuário. Porque o templo tem 3 lugares, mas o santuário só tem um lugar. E hoje nós somos morada de Deus, não só no espírito, mas na alma e no corpo. Um único lugar onde Deus habita. Espírito, alma e corpo. Homem, ser completo. Então veja a nossa próxima aula aqui, ó. O WhatsApp, anote aí, o 85 é o DDD. 991 28 12 60. Nós vamos enviar a aula extra. Nós vamos fazer uma outra aula desse mesmo modelo, da lição 4. Veja que nós estamos estudando lição de número 4. O corpo como templo do Espírito Santo. E nós vamos aprofundar nesse assunto e será uma maravilha de Deus. Continuando a aula, você assiste aqui no nosso WhatsApp. A aula somente pedida no WhatsApp particular. Quer dizer que você vai assistir no link. Eu vou enviar para o seu celular um link. Ok? Tem muitas pessoas assistindo. E são 13 aulas. Até a última nós vamos enviar. A paz do Senhor, fica com Deus. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Você está no canal, veja, EBD na Lousa. Tem um botãozinho aí de se inscrever. Aperta nele. Tem um sininho, aperta nele. Você será notificado com novas aulas. Estamos te aguardando para estudar juntos a palavra de Deus. Amém.